Muito bem, pessoal, estou chegando com mais um corte com as principais notícias do Cruzeiro. Hoje teremos o primeiro amistoso do Cruzeiro nos Estados Unidos, né, gente? O Cruzeiro, que vem com um time muito mais reforçado para 2025, fará sua estreia em campo nessa temporada pela primeira vez contra o São Paulo. Estou trazendo para vocês mais um trecho com uma análise da mídia esportiva, trazendo as principais notícias do Cabuloso. Mas antes, verifique se você está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Orlando City Stadium. Olha quem está lá, o nosso Lucas Herrero, já em solo estadunidense, não é? Longe aqui do Brasil, mas muito perto dos torcedores que estão com saudade dessa bola rolando, principalmente entre grandes times. E vai acontecer tudo isso aqui na Band. Lucas, bom trabalho aí nos Estados Unidos. Muitas novidades chegando aqui no Jogo Aberto. Pode deixar, Renata, com certeza. Muito bom dia a você, bom dia também. Good morning, boy. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Estamos aqui na fria cidade de Orlando, viu? Sensação térmica de 10 graus, Renata. Esse solzinho na frente do estádio ali só engana, porque, pelo amor de Deus, o frio aqui é gigantesco, assim como a expectativa para esse primeiro grande jogo da pré-temporada entre Cruzeiro e São Paulo e Cruzeiro pela FC Series. O Cruzeiro chegou aqui, foi a primeira equipe brasileira a chegar nos Estados Unidos, só que eles ficaram na cidade de Bradenton, que fica mais perto de Tampa, às 2 horas mais ou menos de Orlando. E desde o dia 6, então, que eles trabalham com um elenco recheado de novas estrelas, né? A grande equipe dessa janela de transferências, contratando Dudu, Gabigol, Fabrício Bruno, por exemplo, veio agora por mais de 40 milhões de reais do Flamengo, enquanto o São Paulo chegou no dia 8 e preferiu ficar no resort, viu, Renata? Ficar no resort que a diária custa mais de 3 mil reais aqui mesmo em Orlando e treinar num complexo esportivo que tem até campo de golfe, enfim, as equipes investindo bastante para pelo menos ter um pouco de paz nesse princípio de pré-temporada. O Cruzeiro, como eu disse, contratou vários nomes, enquanto o São Paulo tem como grande expectativa o meio-campista Oscar. O retorno do novo camisa 8 do São Paulo após 14 anos, depois de 14 temporadas, o Oscar está de volta ao tricolor do Morumbi. Lucas, quero saber do Cruzeiro, que é um dos times aí que a gente está acompanhando, muito sensação neste começo de temporada, pelas contratações, pelo grande aporte financeiro, pela maneira agressiva como o Cruzeiro se posiciona no mercado. Quais são as novidades do Cruzeiro, adversário do São Paulo? O Cruzeiro recheado de novidades, né, Renata? Desde que o Pedro Lourenço, que é torcedor do Cruzeiro assumido, acabou comprando 90% da SAF do Ronaldo, ano passado já foram praticamente 200 milhões de reais em contratações. Nesse ano, o valor é um pouquinho mais baixo, cerca de 100 milhões, só que aí você pode colocar muitos outros milhões em luvas para Gabigol, para Dudu, enfim. E muita gente quer ver um quarteto mágico jogando junto, né? Que seria o quê? O Matheus Pereira, o Dudu, o Gabigol e o Caio Jorge. Mas o Fernando Diniz, que, detalhe, né? Só venceu 3 partidas desde que chegou ao Cruzeiro, deve fazer um meio de campo com 2 armadores, o Eduardo e o Matheus Pereira, para esse primeiro compromisso e mais para frente utilizar uma equipe um pouco mais ofensiva. Antes da gente falar um pouquinho mais do Cruzeiro e chamar a matéria, eu só quero mostrar um pouco para vocês sobre essa fachada aqui, né? A gente tá em Orlando, nos Estados Unidos mesmo, porque a frase é "Vamos Orlando". Mas peraí, por que isso, né? O Orlando City já foi um time de um brasileiro. Foi comprado por um brasileiro, o empresário Flávio Augusto, ainda na década passada, e depois foi vendido por um americano, só que as relações são muito fortes com os brasileiros. O Kaká jogou por aqui, Alexandre Pato também esteve por aqui. Falando em língua portuguesa, o Nani, craque português, já esteve aqui no Orlando City, então por isso que existe essa fachada "Vamos Orlando", uma relação muito forte com o Brasil e também com a tela da Band a partir de hoje à noite, Cruzeiro e São Paulo. Para entender um pouco melhor, então, da Raposa, vamos com a matéria do Gabriel Marques, que vai contar tudo sobre a equipe que não ganha um título desde 2019. Fala aí, Gabriel. A constelação do Cruzeiro do Sul pode ser vista somente no hemisfério sul do globo. Mas na noite desta quarta, as estrelas desafiam a ciência, brilhando na América do Norte. É o Super Cruzeiro de Dudu, de Gabigol, Matheus Pereira, Cássio e muito mais. E cabe a Fernando Diniz tirar o melhor dos astros. E você conseguir reunir jogadores de tamanha qualidade com poder alto de decisão. Então o desafio que a gente tem... Para mim, tudo que é autoral já é incrível. A gente vai correr risco, pelo que eu joguei contra e pelo que eu vi.
Mas se der tudo certo, é difícil. Eu já sofri bastante. Além dos jogadores já citados, a janela do Cruzeiro também teve a chegada de Eduardo, ex-meia do Botafogo, Christian, volante titular do Atlético Paranaense, o lateral direito Fagner, os atacantes Rodriguinho, ex-América Mineiro, Marquinhos, que chega por empréstimo junto ao Arsenal, e Yanni Bolaci. Fabrício Bruno fechou essa janela, já que as negociações com o Vélez por Valentim Gomes não deram certo. É um momento super especial para mim estar de volta e, sem dúvida nenhuma, voltar para cá e com a oportunidade de brigar por grandes títulos sem dúvida nenhuma, foi o que me motivou a estar aqui. Até vi algumas notícias que Velho voltou atrás, tem nada disso, não voltou atrás de nada. O que fez mais pedidos que a gente não consegue e aí a gente deu um basta. Agora, saindo dessa conversa de estrelas e constelações, tem um ingrediente que pode apimentar a temporada do Cruzeiro. Dudu e Gabigol trocaram farpas com as suas ex-equipes. Talvez uma motivação para brilhar ainda mais em 2025. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. Tem muitos dirigentes que falam muito. Ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, ele falou que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Agora você sabe. O provável Cruzeiro tem Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon, Lucas Romero ou Wallace e Matheus Henrique de volantes, Eduardo e Matheus Pereira mais à frente, com Gabigol e Dudu na dupla de ataque. Qual estrela vai brilhar mais forte? Quem precisa de mais tempo? Um quadrado mágico no meio ou 3 atacantes? Perguntas que começam a ter respostas na noite de hoje, na tela da Band. Fica o convite para você acompanhar tudo ao vivo aqui com a gente na Band, São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo. Rona, eu tô com muita expectativa em relação a esses dois, porque são ídolos do futebol brasileiro, Dudu e Gabigol, agora começando uma nova história. De verdade, quem você acha que vai aparecer primeiro, vai se adaptar mais rápido no Cruzeiro? E o Bachola aqui, ó. Esse menino lindo aqui, esse menino. E eu tô torcendo agora também. você tá falando bem dele, que ele tá longe. Agora tem que falar. Não, mas ele sempre, ele é uma referência também de títulos que tem, né? Ele, o Gabigol. Agora nós vamos ver também o Matheus Pereira. Vamos ver se ele é gelado mesmo, porque tem 2 jogadores rápidos para ele colocar essa bola. Mas se o Diniz quiser, o Matheus Pereira pode ter a companhia do Eduardo, que estava ali numa prévia, também. Que é outro jogador que também articula bem no meio-campo. Então, mas o Matheus Pereira é mais técnico, mas o Eduardo é um jogador importante. Isso, o Matheus Pereira porque ele é gelado, né? Ele faz gol e fica fazendo assim, ó. Ele é gelado, não sei o quê. A comemoração dele. E agora tem esses 2 caras passando, fazendo facão. Se tiver um dos 2 impedido, o erro é do Matheus Pereira, que demorou para colocar essa bola. E a cobrança vai ser grande, porque aqui qualidade para fazer gols, para atuar muito bem no ataque, tanto o Dudu quanto o Gabigol, eles têm de sobra. E tem um outro detalhe, para você o Cruzeiro, com todos esses nomes contratados, chegou o Fabrício Bruno para a zaga, ele já se iguala a elencos como Flamengo, Palmeiras, ou ainda tem que esperar um pouquinho? Já tá batendo ali. Agora tem que ter entrosamento, nós vamos ver de campo. Agora em nomes, tá ali, tá brigando, vai brigar igual, tá no mesmo patamar. Mas tá um pouco abaixo, tá um pouco assim, mas tá chegando, o importante é isso. Agora nós vamos ver no jogo de hoje contra o São Paulo, o que eles vão apresentar, se vai ter essa tranquilidade com o Fernando Diniz, dessa bola que tá saindo sempre pela defesa e chegando com qualidade. Nós vamos ver. Será que o Cássio agora já tá treinando aquela saída com os pés? Então, o Cássio deve estar, porque... Com o Fábio ele conseguiu muito bem, né? O Fábio conseguiu. E algumas coisas também com o Cássio. O Cássio... Você acha que já tá diferente? Você que observa muito essa posição. Tá diferente. Agora, tranquilo, eu não diria. Vamos ver esse ano de 2025. Vamos ver. E tem favorito? Tudo bem que é amistoso, mas tem favorito entre São Paulo e Cruzeiro para você? Pelas contratações, o Cruzeiro. Agora, vamos ver essa qualidade do Oscar, é o que a gente falou, com o Lucas, né, com o Caleri. Vamos ver se eles vão pro segundo tempo, eu acho que vai mexer todo mundo. E nós vamos ver a molecada também em campo, isso vai ser legal. Mas no primeiro tempo, eu acho que ele vai esboçar praticamente o que vai ser o ano das 2 equipes aí. Talvez até o resultado seja menos importante para o Diniz e para o Subeldia, mas para o torcedor porque todo mundo fica querendo ver um espetáculo. Imagina a expectativa do lado do Cruzeiro, muitas novidades. O São Paulo também, essa chegada, principalmente do Oscar. Agora, são 2 equipes
que prometem também incomodar na temporada. O São Paulo é outro que, se jogar como o Zubeldia espera, ele disse que acha que o São Paulo é favorito na Libertadores. Eu até achei ousado isso. Para você, é isso mesmo? As duas equipes do ano passado, elas estavam competindo. Agora elas vão atrás do título. É diferente. Pelas contratações, pelos investimentos que foram feitos pelas duas equipes e a qualidade em campo também, não vai só competir, não. Esse ano eu tenho certeza que eles vão brigar por título também. Aí que se vire Flamengo, que se vire Palmeiras, para segurar esse... Botafogo, que já ganhou 2 no ano passado. Inter. O Inter? Corinthians. O Corinthians vai brigar. Por que o Corinthians sim e o Inter não? Porque terminou o ano bem, menina, com 9 vitórias. Que é isso? Mas a gente também teve 16 jogos aí de invencibilidade. 16? Né? Que beleza. Tava tão bom e depois acabou ali no finalzinho. Não foi legal? Perdeu o gás. Voivoda, Fortaleza, acabou estranho. Paulo, já vou emendar pra você. Boa. O que pode se esperar do Cruzeiro de hoje? É claro que está se criando uma expectativa muito alta. E é normal. Eu acho que o torcedor está certo, os comunicadores também estão certos. A gente tem que trabalhar com o que acontece. Está acontecendo do Cruzeiro montar uma grande equipe. E essa equipe hoje começa a fazer seus primeiros movimentos. O que dá para cobrar ou ainda não dá para cobrar? O que você espera e o que você pode passar para o torcedor cruzeirense? Elton, boa tarde para você, para a dupla de Brunos, para a Duda e nossos telespectadores. A gente tem que ter um pouco da medida do que é esse jogo, né? Apenas dia 15 de janeiro, e o Cruzeiro já entrando em campo pela primeira vez, ali 10 dias de uma pré-temporada, muito pouco, como disse até o próprio Fernando Diniz na oportunidade. Então o Cruzeiro, ele começa a ser desenhado. Eu acho muito válida essa questão do Cruzeiro enfrentar o São Paulo, depois enfrentar o Atlético. Até tem uma opinião, diria, talvez impopular, de que talvez esses 2 jogos o Cruzeiro tire mais lições do que a maioria dos jogos da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Repito, do que a maioria. Obviamente vão ser duelos importantes pelo Campeonato Mineiro também, quando o Cruzeiro enfrentar o Atlético, o América, e isso não é faltar com respeito a todas as outras equipes que o Cruzeiro vai enfrentar no Campeonato Mineiro, mas são de um nível diferente. O São Paulo é um time que o Cruzeiro tentou perseguir durante um determinado período no Campeonato Brasileiro, obviamente foi ficando para trás, até pelo trabalho do Zubeldia mais longo, mas eu acho que o torcedor pode esperar aquilo que ele está tão ansioso para ver, né? A entrada das peças contratadas, o Dudu, o Gabigol também, jogadores que devem fazer a estreia, como já trouxe até uma provável escalação o Samuel Venâncio, o Fabrício, o Bruno também, se juntando a outras peças que já funcionam há um bom tempo no Cruzeiro. A dupla de laterais, o Matheus Pereira, o Matheus Henrique, que chegou no meio do ano passado, e o Lucas Romero. A gente tem que ter um pouco de calma, eu acho, Elton, para entender que começa um trabalho no ano de 2025 e que o principal é que esse trabalho já tenha algum tipo de sinal antes do mês de março, porque afinal de contas, mês de março já tem Campeonato Brasileiro. Bruno, olha, os dois olham. Bruno. Vai ser sempre assim. Bruno Amorelli. Vamos começar por você. Eu falo dessas tentativas de cobranças, porque a gente, às vezes, tentar entender a cabeça de torcedor é muito complexo. Você acredita que os resultados positivos contra São Paulo e contra Atlético pode colocar o torcedor cruzeirense inflamado demais e até o próprio time numa tranquilidade ou num rumo para a temporada? Ou você acha que os amistosos não devem e não podem refletir o que será o Cruzeiro nesse início de temporada? Ou é um trilho? Boa tarde, Elton. Boa tarde aos colegas, ao telespectador. Então, os amistosos não deveriam impactar tanto para a sequência da temporada. Eu até acho que contra o São Paulo não impacta tanto. Mas o clássico, eu acho que para o Cruzeiro, que está mais ajeitadinho a casa, com reforços, o treinador terminou o ano já fazendo o planejamento para esse ano, tem uma vantagem. Eu acho que o clássico já no começo da temporada, para o Atlético, foi um negócio muito ruim. O Atlético todo desmanchado, o treinador chegou depois de 24 dias sem técnico. O próprio Vitor admitiu na segunda-feira que isso atrasou o planejamento para o ano de 2025. Então, assim, o prognóstico é que o Cruzeiro vença o Clássico,
saia grandão, empolgado, e o Atlético já entra numa mais uma crise se perder esse clássico. Se fosse um outro amistoso qualquer contra um time dos Estados Unidos, eu acho que não teria tanto impacto. Agora, você perder um clássico ou você ganhar um clássico assim na pré-temporada, eu acho que pode dar um gás, no caso da vitória, e pode bater um desânimo também, no caso de uma derrota. Ô Duda, para quem que você está assim, tendo uma expectativa maior e quem que você acha que possa entrar mais inteiro no jogo de hoje? O Gabigol ou o Dudu? Pergunta difícil, viu, Elton? Mas acredito que o Gabigol, ele vem fazendo um bom trabalho. O Gabigol já tinha falado em outras entrevistas, até mesmo no podcast, que o próximo time que ele fosse jogar, ele ia dar o seu total sangue, né, como a gente gosta de falar. Essa dupla de Gabigol e Dudu vai ser muito interessante ver, e também para esse início de pré-temporada agora mesmo, esse início de Campeonato Mineiro, vai ser bom para a gente tirar um pouco da curiosidade do que o Diniz está pensando. Hoje eu fico mais curiosa, porque não necessariamente é o que o Fernando Diniz vai fazer o restante da temporada, é só um esboço das suas ideias. O Fabrício Bruno, por exemplo, chegou tem 2 semanas, uma semana na verdade, no time do Cruzeiro, enquanto outros jogadores já estão mais tempo e tudo. Então, hoje, o time do Cruzeiro contra o São Paulo permite muito que tenha bastante teste, né? O próprio São Paulo vai entrar com 2 times, né? O Zubeldia já falou isso. Hoje vai ser um dia para teste para o Fernando Diniz começar a esboçar suas ideias, mas também já focando, depois das 3 rodadas iniciais do Campeonato Mineiro, já focando no resto do Campeonato Mineiro e como o próprio Valu falou mesmo, em março, que já tem o Campeonato Brasileiro. Ô, Garcês, vou fazer assim, vai ser de Garcês e Bruno, acho que é mais fácil. Garcês, a gente está falando muito desse Cruzeiro pomposo, com grandes contratações, mas pensando no amistoso de hoje, essa ideia do São Paulo de usar o máximo de jogadores possíveis pode dar ao Fernando Diniz a opção de usar estrelas contratadas numa parte do primeiro tempo e deixar algumas para o segundo tempo? Você faria alguma estratégia nesse sentido? Principalmente, que é uma loucura isso, mas pensando no clássico também contra o Atlético, de ter seus principais jogadores preservados, de não jogar 90 minutos, rodar o máximo possível, dando uma segurada nesses caras. Por exemplo, hoje, a gente pode ter que, gente, toda a escalação por enquanto é surpresa, tá? Mas tenta entender que o que eu tô querendo dizer e perguntar pro Garcês é o seguinte: do Diniz não entrar com a dupla principal logo de cara, que é a que está sendo badalada, Gabigol e Dudu. Deixar o Dudu para um segundo tempo contra o São Paulo, para os dois estarem inteirinhos, nos cascos contra o Atlético. Passa isso na sua cabeça ou você acha que o Diniz vai jogar pra galera, vai jogar pra festa e já vai colocar os dois logo de cara? É um jogo que vai já passar pra televisão, né? Sim. Eu acho que chama mais atenção você colocar os caras de princípio, né? Desde o início. Acho que chama mais, tem mais audiência. Ou pra gente é ótimo. Então, eu acredito muito sobre os dois entrarem e depois ele poupa. E aí cria uma expectativa enorme, né? Mas eu acho que sim, pode entrar os dois também no início do jogo contra o Atlético. E vai tentar rodar também. Acredito muito nisso. O Valu tá chamando a atenção. É só para dizer o seguinte, até foi uma informação que o Samuel trouxe ontem. O Cruzeiro, ele trabalha nessa frente para o jogo de São Paulo, Atlético e também para o jogo contra o Tombense. Vão ter jogadores que vão voltar. O Cruzeiro volta para o Brasil depois do jogo contra o Atlético. Então, a gente não pode dizer quais jogadores, mas o Diniz vai usar, sim, jogadores no plural, que estão nos Estados Unidos para jogar contra o Tombense no domingo à noite. Então, mais do que o início da temporada e o próprio clássico na sequência, o Cruzeiro vai estar nessa frente também pensando contra o Tombense. Tá? E hoje, o Elton e nossos amigos, o Samuel também trouxe uma prévia. O Diniz só não vai colocar esse time que eu vou falar aqui em campo caso tenha alguma situação do Caio Jorge, que terminou a temporada, vamos lembrar, lesionado. Ele fez um trabalho à parte, é verdade ainda, antes desse começo de pré-temporada. Mas o time que o Diniz gostaria de colocar em campo hoje, repito, informação trazida pelo Samuel Venâncio, é Cássio William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon, Romero e Matheus Henrique, Dudu, Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge. Esse é o time que o Diniz gostaria de colocar em campo hoje diante do São Paulo. Esse é o time que eu falei ontem, que seria o meu favorito. Esse era o meu time. Sim, sim. O Diniz te ouviu e está te agradando. Aqui. Me escuta, Diniz. Vem comigo. Te ouviu. Vem comigo. Que você lancha no recreio, só. Só caso, repito, né? O Caio Jorge ele tá normal, ele não tem, mas de repente ele pode estar com uma
digamos assim, um pouco atrás na preparação física por conta da forma que terminou a temporada 2024, mas se ele puder e tiver condições, vai ser esse o Cruzeiro que ele vai colocar em campo. Esse é o bom de ter o Eduardo, que eu sempre acompanhei lá no Botafogo, que ele faz um coringa em toda parte do meio de campo. Né? Ele pode jogar mais pelo lado esquerdo, ele já jogou no Botafogo como segundo volante, jogou mais à frente, fazendo falso 9. Quer dizer, você tendo o Eduardo para fazer esse tipo de função, faz. O Caio Jorge jogaria mais à esquerda, né? Você poderia jogar com o Dudu, Gabigol, Caio Jorge. Então eu tô curioso para ver isso. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro fechou a preparação e desembarcou em Orlando para o amistoso contra o São Paulo e Atlético Mineiro. O encontro com o Tricolor será nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Orlando City e poderá apresentar novidades em campo. Durante os 8 dias de treinamento, Fernando Diniz já trabalhou as partes técnicas e táticas dos jogadores, além dos trabalhos físicos mais intensos da pré-temporada. A expectativa é que o treinador possa promover estreias na equipe, né? Diniz fez muitos testes com o time em movimentações de jogos durante sessões de treinamento. Por isso é possível que exista uma outra surpresa na escalação, mas há possibilidade de pelo menos 4 estreias de reforços de 2025. O treinador teve também que fazer mudanças na equipe O treinador também deve fazer mudanças na equipe também para o clássico contra o Atlético Mineiro. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!